Podemos assentar, queridos irmãos e irmãs. Liturgia linda hoje, né? Liturgia de esperança. Liturgia de presença de Deus. Deus é presente, Deus não é ausente. Por mais que você duvide, Deus nunca te abandona. Jamais. Jamais. Deus pode não intervir pela liberdade sua e minha, e de toda a humanidade. Ele respeita as suas escolhas. E eu tenho pregado muito a vocês, ultimamente, dê espaço para Deus. Aí você deu espaço, Ele entra. Lembra lá no livro do Apocalipse? Tem até a gravura, né? Uma porta, Jesus na frente da porta fazendo o quê? Tum, 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 tum. Batendo na sua porta e na minha. E está pedindo, a chave está onde? Dentro de nós, dentro do seu coração. Tomara que você abra. E Jesus entre. Bonito, né? É mais do que bonito. É ter sentido a nossa vida. É ter sentido a nossa dor, é ter sentido o nosso sofrimento, é ter sentido quando algum ente querido é transformado, Deus o chama, que a gente é difícil às vezes de aceitar a morte de alguém, né? Mas se você deixar Jesus entrar, até isso Ele dá sentido para você. Jesus é o sentido da vida. Ele dá uma resposta que nós não temos, mas Ele tem. Escuta. Nós vivemos hoje, eu insisto muito também, toda vez que eu falo de escuta, não é só ouvir, é escutar. Escutar com o coração, escutar com a história, escutar na verdade, não na mentira. Escutar esperando a justiça de Deus. Então, eu peço que a gente entre na escuta de Deus, que vai fazer bem para a gente. Nossa, esses 4 dias agora, segunda, terça, quarta e quinta, lá, até esqueci o nome da cidade agora, é lá em Passa Quatro, nós fomos em Passa Quatro, Deus levou nós bem longe, todos os padres e os bispos, para uma reflexão sobre antropologia, que é o estudo do homem, da humanidade, e teologia moral. E Deus mandou um perito nisso lá, Padre Rafael Solano, um PhD em teologia moral. Tem mais de 1000 livros escritos. O homem é bom, hein? E é bom. E é bom. Nos ajudou tanto que no dia do encerramento quase choramos com ele, de agradecer o que ele fez conosco. De novo digo, foi atualização, não foi retiro. Atualização só um tema como antropologia e teologia moral. E chamamos um perito, ele é colombiano, mas ele está há 20 anos no Brasil, já é naturalizado. E ele vem lá de Londrina, da diocese de Londrina. Mas é muito bom, viu? O homem é bom demais. Eu me interessei agora em procurar os livros dele. Até ele pediu que a gente lesse um. Tem 90 páginas. Ele falou, é um livro bem... não é muitas páginas, viu? Então vocês vão ler. Achei legal. Rafael Solano, padre. É Padre Rafael Solano. E ele insistiu muito nisso, né? Na graça, na consciência moral. Aquilo que a gente escuta de Deus, que a gente pratique. Que a gente não tenha vida dupla. Eu escuto aqui, mas eu saio lá fora e faço outra coisa. Tenha consciência moral, ele disse. E quanto à leitura hoje, a primeira, Jeremias, é o povo voltando do exílio. E aí estão todo mundo machucado, todo mundo ferido. Vocês viram, né? Que Deus disse que acolhe o coxo, o aleijado, o mudo, o cego, a parturiente. Tinha mulher grávida no meio também, né? E Deus acolhe todo mundo na volta.
Eles foram para o exílio por causa de ter se afastado de Deus. Eu estou pregando tanto espaço para Deus, né, na minha vida e na sua. E a consequência de se afastar de Deus, foram invadidos por Nabucodonosor, a Babilônia, levou todo mundo. Estamos falando do Antigo Testamento. E aqui Jeremias está contando a volta. Voltar para Jerusalém. Ah, que alegria quando me disseram, estamos voltando para Jerusalém. A maior alegria do povo de Israel era voltar para o templo, Jerusalém. Mesmo que tenha sido destruído, agora vai ser reconstruído. E Deus está à frente, venham. Achei tão bonita a palavra de carinho aqui, né? Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces, viu? Quantas vezes a gente vai a Deus com lágrimas? Vai ou não vai? Vamos ou não vamos? Vamos. Mas vai mesmo, não chore. Venha chorar aqui. Quantas vezes? É verdade. Eu já surpreendi pessoas chorando aqui dentro do sacrário, da capela. Aí eu pensei comigo, Senhor, escuta ele, ela que está aí chorando. Eu pedi, fiz uma oração também. O melhor lugar para chorar é aqui, diante de Jesus. Chora, chora, conta para ele o que você está passando. Não esconde dele, mesmo que ele saiba, e ele sabe, mas conta para ele. Ah, Senhor, está difícil, eu estou nessa situação. Estou passando até dúvidas da tua presença, da tua ação. Fala para ele. Conversa com ele, se familiariza com Deus. Como é gostoso, né? Familiariza-se com Deus, porque Ele está próximo de você. Por isso que eu achei bonito aqui, do profeta Jeremias. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Está falando para a gente isso, né? Que palavra de esperança. Aí o salmista cantamos, né? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Não esquecer que Deus faz maravilhas quando a gente dá espaço. Ele faz mesmo. Agora, Ele respeita a sua escolha, Ele respeita, porque Deus nos criou livres, né? Por isso que é preciso eu tomar a decisão de dar espaço para Deus. Ele não vai entrar se você não quiser. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, viu? Eu entrarei e cearei contigo. Pois na carta aos Hebreus, o sumo sacerdote não é alguém distante de nós. Nessa homilia aqui, a carta aos Hebreus é uma homilia que alguém escreveu, depois se tornou uma carta. Mas era uma homilia de um catequista que estava fazendo. E ele escreveu tudo, graças a Deus, coisas lindas, né? E nesse trecho de hoje fala que Jesus é o sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens. Então, concluo de novo, só que nessa parte. Jesus é perito em humanidade. Ele conhece a dor e o sofrimento humano. Então, por ser sumo sacerdote, não é ficar distante, separado, é ficar no meio do povo. Aí eu salto para o Evangelho. O Evangelho de Marcos hoje nos coloca o sumo sacerdote Jesus no meio do seu povo. O perito humanidade, ele tem perícia no sofrimento e na dor humana. Por isso que hoje no Evangelho, ele coloca no centro o grito do oprimido, o grito do excluído, o grito do cego. E o cego aqui tem nome, vocês viram? Como é o nome dele? Bartimeu. Bart, filho, Timeu, filho de Timeu. É o nome dele. Eu, no meu sobrenome, tenho o nome do meu avô. Edelcio, a mãe escutou tanto lá no hospital, ela botou Edelcio, que escutou tanto esse nome, ela gostou. Mas o restante ela falou, vamos colocar o nome do avô dele, por parte de pai. Francisco Ferreira Neto. Então juntou tudo, ficou eu. Edelcio Francisco Ferreira Neto, tá vendo? Bartimeu, o filho de Timeu.
jogado lá, excluído. E Jesus vai colocar ele no centro da atenção, hein? Ninguém dava atenção, ninguém, era um esquecido. Era um Zé Mané lá, que tá, joga uma moedinha para ele lá, talvez você fique com a consciência tranquila. É ruim quando é assim, né? Isso não é esmola não, e não é caridade não, né? Só para, esquece. Aí ele deve ter ouvido falar de Jesus, isso que é importante. Acho que ele já tinha escutado e sabia quem era. E tudo isso acontecendo aonde? Como chama a cidade? Jericó. A 30 quilômetros de Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém na cruz. Está indo. Mas passou em Jericó. Isso acontece ali na saída de Jericó. Nossa, Jericó tem tanta história, né? Aquela Jericó lá do Antigo Testamento de Josué, era muita briga, muita guerra. Mesmo o cerco de Jericó, quando as muralhas caem, os israelitas tomam Jericó, há muito sangue, há muita morte. Leiam o trecho para vocês verem. Quando fala cerco de Jericó, me dá um pouco de angústia. Vocês entendem o que o padre está falando? Vai lá na citação, vocês veem. Porque se exalta a que Deus derrube as muralhas, ótimo. Mas depois entra lá e mata as pessoas que moram lá dentro. É Antigo Testamento ainda, né? Olho por olho. O cerco de Jericó é triste. Esta Jericó de Jesus não. Esta Jericó de Jesus é outra. A gente deveria pensar até no nome. Mudar o nome. Vamos fazer aqui na paróquia a Jericó de Jesus. Do Novo Testamento. Do Novo. Porque aconteceu maravilhas lá. Com Jesus. Estamos não no Antigo, estamos no Novo. Na Jericó Nova. É lá que Herodes morava. Ele fez uma casa, um palácio em Jericó. Herodes o Grande. E ele morreu ali também em Jericó. E ele foi perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu Jesus. Ele ajudou a levar Jesus à morte, Herodes. E esse Herodes, depois vem Antipas, o filho. Mas esse Herodes morreu em Jericó. Fez uma mansão lá. A Jericó no tempo de Jesus. Mas Jesus dá uma outra dimensão para a cidade de Jericó. 30 quilômetros de Jerusalém. Indo para Jerusalém, passou em Jericó. E lá ele põe no centro o pobre, o oprimido, o cego, o coxo. Aquele que ninguém dava valor, ele colocou no centro e escutou. Jesus também escuta. Eu não falei que ele é perito em humanidade? Ele conhece a dor, o sofrimento do seu povo. Está lá Bartimeu, escutou, Jesus está passando. O que ele faz? Dá espaço para Deus e procurar Deus. O que ele faz? Ele grita. O que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos gritar que nem Bartimeu? Porque Bartimeu sou eu e é você. Porque Deus sabe das suas dores. Deus sabe dos seus sofrimentos. Deus sabe da sua luta, da sua vida. A gente tem que gritar todo dia a Jesus isso. E chamar Jesus de filho de Davi é reconhecer que ele é o Messias. Ele é o Salvador anunciado. E Bartimeu sabia disso. Aí ele gritou, vamos gritar então? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não é de nós não, escutei nós aí. Não, Peça para você, para mim. Bartimeu falou nós? Não. Ele falou para mim. Vamos lá de novo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Lá Jericó. Ei, Jericó famosa, hein? Aí Jesus escuta, mas continua andando. Às vezes Jesus faz isso com você e comigo, viu? Porque ele espera que a gente insista.
Ou você reza uma Ave Maria e já quer milagre? Jesus também, ele é um pouco pedagogo, didático. Ele dá um tempo, não é na hora. Reza, peça uma hora, ele vai aparecer. Porque Deus tem o tempo dele. Mas o tempo ali foi muito curtinho, né? Graças a Deus. Aí ele gritou, aí as pessoas, né? Vai saber os irmãos dele, não sei se tinha irmão ali, acho que nem tinha, porque estava jogado, né? Era excluído, não podia entrar no templo porque era cego. Os fariseus não deixavam os cegos, os coxos, os aleijados entrar no templo. Não podia entrar no templo, era excluído. Alguns tinham sorte e iam lá na piscina de Betesda. Conhece a história de Betesda? A piscina? Onde o anjo aparecia de vez em quando, e quando o anjo agitava a água da piscina, o primeiro que entrasse na piscina estava curado. Vocês conhecem a história, né? Betesda? Aí ele estava incluído, porque se sarou, se curou, aí entrava no templo. Mas se não se curasse, tinha que ficar lá. Lembra do aleijado que ficou lá e não conseguia entrar na água? Aí Jesus veio e falou: você não precisa entrar mais nessa água não, a água viva sou eu. E Jesus tocou nele e ficou curado. Lembra? Betesda. Bartimeu, vamos voltar no Bartimeu, sentado, com manto. É interessante que Marcos fala que ele tem um manto. O que é o manto? Para o cego naquele tempo de Jesus, ele vivia sentado, acomodado, aquela vida dele, alienado. Ele não queria mais nada, não tem mais o que fazer, eu não enxergo, não vejo nada. Fica alienado aqui da vida, excluído mesmo. Nem estou. O manto servia de banquinho para ele, ele sentava no manto. E às vezes ele esticava o manto, ele esticava um pouquinho o manto na frente dele, e ele esperava o quê? Que as pessoas fizessem o quê? Colocassem esmola, jogassem a moedinha no manto. Não é assim? Dinheiro, joga ali. A hora que Jesus chamou ele, deixem, se ele está me chamando, deixa ele vir. Jesus parou tudo, a saída parou, chama ele. Chamar, é gostoso quando Jesus chama a gente, né? Em todos os sentidos, até na hora da morte. Porque na hora de morrer vai ser um chamamento de Jesus também. Por isso que eu digo, não tenha medo da morte. É um chamado de Deus. E Deus não tira a vida de ninguém, Deus transforma a vida. Nós vamos celebrar agora, sábado, dia 2 de finados. Deus nunca tira, Deus transforma a nossa vida. E de qualquer ser humano. Então Jesus chama, como chamou os apóstolos, como chamou todo mundo. O que você quer? Ele levantou, chama ele, perdão. Chama ele, aí chamar o Senhor, coragem, achei interessante. Coragem, ele te chama, Jesus te chama. Na hora que falaram isso para ele, ele deu um salto. Imagina um cego, né? Ele deu um salto. Marcos, o evangelista, disse que ele deixou o manto. O que é deixar o manto? Ele deixou a segurança dele. Qual que era a segurança dele? O manto, porque ele sentava e a pessoa colocava dinheiro ali para ele. Ele deixou a segurança dele, não tem mais manto. Ele foi com a túnica dele, correu até Jesus. E aí, de novo, sempre no caminho ele gritava: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Aí Jesus olhou para ele, acho bonito, né? Como que um cego vai ver Jesus? Já estava vendo. A cegueira não impedia dele ver, porque ele já falou que Jesus era o Messias, era o filho de Davi. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. Aí a pergunta que ele faz para você, para mim, ele fez para Bartimeu: que queres que eu te faça? Jesus pergunta para você. Você sabe, se Jesus perguntar hoje para você, você sabe responder ou não? O que você quer que Deus faça para você? Mas não peça coisinha, não peça dinheiro, não peça promoção, não peça casa, carro, dinheiro, loteria, bobagem. Peça vida, peça sentido de vida, peça dignidade para Deus. Isso sim Ele te escuta quando você pede para Ele. Tem tantas igrejas aí usando Jesus para dar benefício, só troca com Deus.
Eu estou dizendo o contrário disso. Peça coisa séria. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Lógico, se ele é cego, o que ele quer? Que eu veja. Que eu veja, Senhor. Jesus não complicou, porque Jesus é facilitador, né? Ele colocou ele no centro, ouviu o grito dele e curou ele. E o que Jesus fala depois? A tua fé te salvou. Vai não. Aí ele falou, vem conosco. Aí diz Marcos que ele se tornou discípulo, né? O que Marcos falou no final do evangelho? No final do evangelho, então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus diz, chama de mestre. Mestre, chamar Jesus de mestre, é chamar Jesus de filho de Deus, sumo sacerdote. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho, se tornou discípulo. Foi embora, foi anunciar também. Foi anunciar a cura, porque Jesus colocou ele no centro, não excluiu, incluiu. Jesus inclui todo mundo, não exclui ninguém. Imagine, né? Que alegria desse homem. Em Jericó aconteceu mais coisas. Olha, Néia, para a gente fazer o cerco de Jesus. Cerco não, a Jericó de Jesus. Mais um, Néia. Tem mais um baixinho lá. Ele entrou em Jericó, Jesus foi muito em Jericó. Mas não da Jericó de Josué, das colunas lá, né? Mas na Jericó atual de Jesus é outra. Porque Jesus entrou, Jesus deu vida, ressuscitou muita gente e fez encontro com muita gente. Lá em Jericó tinha um cobrador de impostos, um homem terrível, ladrão, bandido, roubava dinheiro do povo. Ele também escutou que Jesus ia passar. E aquela multidão, aquele monte de gente na Jericó de Jesus, na Jericó de Jesus. Ele era baixinho e subiu na árvore para ver Jesus. Como é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? O baixinho. Ele ficava lá, não via, ele subiu na árvore e viu. Quando ele viu, desceu correndo e foi atrás de Jesus. Aí o espaço para Deus convidou. Jesus, vamos na minha casa, eu vou te dar uma refeição. Vamos para o jantar, vamos para uma ceia em casa. Aí os fariseus em volta, ele vai comer com o pecador. Nada, ele vai libertar o pecador. Zaqueu abriu a porta da casa dele, e Jesus entrou e ceou com ele. Olha, eis que estou à porta e bato. Zaqueu abriu, viu, sabia quem era Jesus, e Jesus libertou ele. E ele se converteu. Aí lá na mesa, perto dos fariseus e dos convidados para o jantar, Zaqueu olhou para Jesus e falou, Senhor, tudo que eu defraudei do meu povo, eu vou devolver 10 vezes mais. Vocês lembram que ele falou isso? Zaqueu? De tudo que eu roubei, porque eu era cobrador de impostos, agora eu vou devolver tudo que eu roubei. O encontro com Jesus provoca o quê? Conversão. Converte o ser humano. O encontro com Jesus é para nos converter. Néia, quanta alegria na Jericó de Jesus, hein? Quanta alegria na Jericó de Jesus, hein? Olha, Bartimeu, Zaqueu. E se a gente procurar lá na Bíblia, a gente vai achar mais coisas na Jericó de Jesus, não na Jericó de Josué. O Antigo Testamento é muita guerra, é muita briga por poder. Deus ajudou, mas não matou ninguém não. Agora na Jericó de Jesus, Jesus coloca no centro os que precisam dele. Os cegos, coxos, aleijados, pecadores, e muda a vida deles. Hoje me alegro também porque a gente tem um casal aqui que está celebrando 50 anos e veio com a família aqui para celebrar conosco. Como é o nome de vocês? José e Aparecida.
Então aqui são os pais da Adriana, né? Eu esqueço o nome, da nossa secretária. Está a família toda aqui. E com alegria. Olha que celebrar 50 anos, né, Manga? Cadê o Manga? O Manga e a Vera. O Valdomiro, não é para apelido, não. O padre já vem com apelido, né? O Valdomiro. 50 anos outro dia, né? No dia de Nossa Senhora Aparecida. E agora, o José e a Aparecida. 50 anos também. Olha aqui, nesse mundo que desvaloriza o matrimônio, celebrar 50 anos é uma vitória de quem? Na vida dos dois? De Jesus. Por isso que a gente se alegra com tanta coisa bonita hoje, hein? O padre falou demais, né? Mas vai atrasar um pouquinho a missa, mas não tem problema não, viu? Não vai perder a macarronada hoje. Churrasco, é? Ou vai almoçar fora, né? Mas hoje merece. Hoje tem que celebrar, hoje tem que comemorar mesmo. E a gente não esquece da nossa irmãzinha. Depois precisa saber da saúde dela. Eu quero saber, viu? A irmãzinha, tá boa? A irmãzinha que caiu e estava vindo para a missa. Jesus está lá cuidando dela. Tá ou não tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.